Glória a Deus. Vamos abrir em Lucas 19:5. Lucas 19:5. Onde é que estão os meus Lucas 19:5? É muito importante na área financeira nós sabermos algumas coisas. É muito importante mesmo para a nossa vida. Um homem no Brasil que lucrou bastante fazendo os conhecimentos bíblicos e levando à frente os conhecimentos bíblicos, ele disse sempre para não ir atrás do dinheiro. E na Bíblia aparece um homem que era um homem pequeno de estatura. Ele não precisava de nada na vida. Ele não precisava de dinheiro porque era rico. Ele não precisava de... Ele estava bem de saúde, mas ele queria ver Jesus. E então, como era pequeno de estatura, subiu uma harpa a poder ver Jesus. Era isto que o coração dele queria, ver Jesus. E em Lucas 19:5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso, recebeu com gosto. O que é impressionante é que Deus, o que estava a fazer, o que Jesus estava a fazer com este homem, não era muito bem visto por todos os homens. E vendo todos isto, no versículo 7, vendo todos isto, murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. Este homem era um publicano, portanto era um cobrador de impostos, era um chefe dos cobradores de impostos. E Jesus disse que queria ir à casa dele. E quando estava lá em casa dele, no versículo 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo em quadriplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Uma declaração fez toda a diferença. Então, é errado andar atrás de dinheiro? É errado quando o dinheiro nos tem a nós. Quando não pensamos com outra coisa, quando só pensamos nisso, quando dependemos disso completamente, e você vai dizer, mas todos nós precisamos de dinheiro. Claro que precisamos. Mas há pessoas, quando começam a ter muito dinheiro, o dinheiro tem-nos a elas, não a elas o dinheiro. Quanto mais dinheiro têm, mais querem. E não é só isso. O dinheiro começa a moldar-lhes a sua vida. Não é errado ter dinheiro. Mas não se esqueçam que dinheiro é uma ferramenta para ser usada. Uma ferramenta. Não é algo como para mostrar aos outros que se tem e depois compra-se isto, compra-se aquilo, só para mostrar aos outros que se tem. Não. Use o dinheiro como uma ferramenta. Zaqueu, na presença de Jesus, disse: eu dou metade do que eu tenho aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu restituo em quadriplicado. Ele percebeu que ele não pode ser escravo do dinheiro. E então Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Quem dá com alegria como o sol brilha,
como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque tu és o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podemos sentar. Vamos abrir em Mateus 24:12. Enquanto vamos abrindo, eu quero-vos falar um pouco sobre. Na sexta-feira passada, eu falei uma mensagem com o título Buscar. A importância de nós buscarmos a Deus e termos Deus na nossa vida e buscarmos a Ele para a nossa vida. Muita gente às vezes fala comigo, eu gostava de ouvir a voz de Deus, eu gostava de ter a direção de Deus. Então, insista perante Deus, porque assim como nós agarramos um telemóvel e queremos falar com alguém, insistimos até a pessoa atender, da mesma forma insista perante Deus que Ele se vai revelar a si e lhe vai mostrar. Vai se mostrar a si. Mas é muito importante buscar a Deus. Mas é muito importante ficar com Deus. Porque eu tenho visto bastantes pessoas vir para o reino, aceitar Jesus e depois não ficam no reino de Deus. O título da mensagem de hoje é Ficar. O versículo que eu vos disse para abrir é Mateus 24:12. E diz aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Isto tudo vem num contexto falando do fim dos tempos. Falando de guerras e rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares. E Jesus disse, isto tem que acontecer, mas não é o fim. É o princípio das dores. E então diz que aqui muitas pessoas se vão afastar do Evangelho. Se vão afastar de Jesus. Porque o amor de muitos esfriará, por se multiplicar iniquidade. Iniquidade, o que é? Sodoma e Gomorra foram duas cidades que foram destruídas por Deus por causa da iniquidade que lá havia. Homicídios, violações, por tanta coisa má que lá havia. Homens tendo relações com homens, mulheres tendo relações com mulheres, por causa de tudo isso, Sodoma e Gomorra foi destruído. E você diz, então e agora? Com tudo o que nós vemos, e agora? E agora Deus está a permitir. Isso é iniquidade. As pessoas não se arrependerem do mal que têm feito, não buscarem a Deus e buscarem os seus próprios interesses e os seus próprios prazeres. E isto os afasta cada vez mais de Deus. E depois há consequências por causa disso. Na última reunião eu disse que eu estava triste. E eu não sabia porquê. Deus me revelou que eu iria saber. E hoje Deus levantou-me um pouco do véu do que é que eu estava a sentir. E Deus me disse assim, tenho eu prazer na morte de alguém? Tenho eu prazer que alguém seja destruído? Seja quem for. Eu disse, eu sei, Senhor, que não tem. Está lá escrito em
Ezequiel 33:11. Não tens prazer, Senhor. E ele disse, por isso o que tu estavas a sentir. Quanto mais nós nos ligamos a Deus, mais sentimos o que Ele sente. E há muita gente, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo estudando a palavra de Deus, agarram e acham que são intocáveis por estarem a fazer isso. E não se arrependem daquilo que têm feito de errado. Deus pode atrasar, mas o julgamento vem. É muito triste ver homens e mulheres que durante anos e anos serviram a Deus. E quando chegam ao fim é arrancado tudo deles. A iniquidade se tem multiplicado e cada vez vai ser pior. Eu lembro-me há uns anos atrás, 15, 20 anos atrás talvez, viraram-se para mim, isto, o mundo cada vez está pior. E eu dizia, ainda vai ficar pior. E a pessoa olhava para mim. Nós sabemos que o mundo não vai melhorar. Cada vez há mais leis a permitir certas coisas que é completamente fora da vontade de Deus. Cada vez há mais leis que, em vez de beneficiar a vida, matam a vida. E você me diz, então e o que fazer? O que Deus diz. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Só aquele que se manter com Deus até ao fim, esse será salvo. Não é aquele que faz as mesmas coisas que os outros fazem. Não é aquele que anda para se enturmar, para poder andar com as pessoas, faz o que eles fazem. Ouça, eu conheço muito cristão. Quer dizer, não, graças a Deus não conheço muitos. Mas conheço alguns que agarram, não dizem que são cristãos. Não se expõem que são cristãos por causa de medo de represálias. Mas Jesus disse, aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o meu Pai que está no céu. Têm receio do que é que as pessoas vão pensar. Têm receio do que é que os outros vão dizer quando nós não nos expomos a nós e expomos as nossas crenças e o que acreditamos. Eu sou-lhes muito sincera, em relação a isso, sempre fui igual. Eu não quero saber o que os outros pensam de mim. Eu quero saber o que é que Deus pensa de mim. Isso é o que eu quero saber. Amigos meus chegaram a dizer, então ainda andas lá nisso? E eu dizia, e andarei. Às vezes as pessoas não entendem. Imagina que você toca em Deus. Sente a presença de Deus, sente o amor de Deus. Você acha que essa pessoa alguma vez vai largar Deus? Você acha que aquela pessoa que foi curada por Deus alguma vez vai largar Deus? Pode acontecer. Mas não deveria de ser. Porque Deus, a presença dele, é tudo o que nos basta. Ter a presença de Deus na nossa vida é tudo o que nos basta
para termos tudo e sermos tudo nesta terra. Quando nós damos mais os valores às coisas deste mundo, damos mais valor às pessoas deste mundo, às coisas deste mundo, aos interesses, aos objetivos deste mundo, onde é que fica Deus? Quando o nosso amor esfria, porque esfriar o amor é esfriar a presença de Deus em nós. Quando agarram-nos, fazem alguma coisa que nós não gostamos e depois retaliamos a seguir, onde é que está o amor de Deus aí? Quando nós agarramos e sabemos o que devemos fazer de bem e fazemos mal, onde é que está o amor de Deus aí? Quando há a possibilidade de, quando você está numa caixa de supermercado e está a fazer um pagamento e a pessoa se engana e lhe dá dinheiro a mais, o que é que você faz? Devolve o dinheiro? Ou fica com ele? Onde é que está o amor de Deus aí? O amor de Deus vai esfriar. Mas cabe a cada um de nós manter esse amor em nós ativo. Ou buscar cada vez mais a presença de Deus, ou ficar com Deus, ou orar, ou fazer o bem. Porque a palavra de Deus diz, não te canses de fazer o bem, que a seu tempo traz a recompensa. Agora, cuidado com o bem que você faz. Porque o bem que você faz pode não ser bem. Você diz, mas espera aí, então o que é que você quer dizer com isso? Quer dizer que nós não sabemos tudo. Pois não foi por acaso que Salomão, quando Deus lhe apareceu e lhe disse, pede-me o que quiseres, eu te darei. E Salomão pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Não foi por acaso que ele pediu isso. Porquê é que ele pediu isso? Porque ele sabia. E todos nós devemos saber que nós não sabemos o que é o bem e o que é o mal, verdadeiramente. Nós pensamos e esquematizamos na nossa... Não, alguém que é assassino é mau, alguém que é violador é mau, eu não estou a dizer que não seja. Alguém que rouba é mau, alguém que... Agarramos em tudo isso. E se você começar a agarrar e tirar pessoas de um determinado grupo e começar a meter para o lado e a dizer este não, este porque este fez isto, porque este fez aquilo, porque este roubou, porque este matou, porque este violou, porque este tratou mal, porque este... Pronto, e começar a criar um grupo. Você tem que lá pôr os mentirosos também. Tem que lá pôr os caluniadores, aqueles que falam mal dos outros. Tem que lá pôr toda a gente. Porque a Bíblia diz não justo, não sequer. Toda a pessoa que se acha justa já está errada. Não, mas eu estou a fazer o bem. Isso não importa. Porque, infelizmente, há coisas de errado que fazemos. E quando nós reconhecemos isso e se humilhamos perante Deus e pedimos perdão, Ele nos justifica. 2 homens entraram no templo. Um homem chegou e pôs-se de joelhos e pedia perdão a Deus. Era um cobrador de impostos. E o outro, que estava levantado, servia na igreja e dizia, olha pai, eu não sou como este. Eu dou os meus dízimos, eu faço jejum, eu vou sempre à igreja, estou sempre presente. Eu não sou como este. E o outro, de joelhos, dizia, perdão pai, pelo que eu faço. E Jesus disse que aquele que pediu perdão saiu justificado e o outro não saiu justificado. Não é pelas boas obras que somos salvos. Não. É andar com Deus, reconhecer os nossos erros, pedir perdão a Deus e continuar o caminho.
E, acima de tudo, não obedecer ao que nós queremos, mas obedecer ao que Deus nos mostra para fazer. O que, na maioria das vezes, não é fácil para nós. Porque nós traçamos na nossa vida objetivos. Nós pensamos isto, pensamos aquilo, não, eu quero ter isto, quero ter aquilo. E quando Deus muda tudo isso? Quando Deus diz, agora não, como é que nós ficamos? Deus, mas eu fiz isto em teu nome, mas eu fiz aquilo, eu andei contigo. Então, e a vontade de Deus? Muitos pensam que a vontade de Deus é a pessoa não ter cura ou não ser curado. Muitas pensam que a vontade de Deus é a pessoa não ter a área financeira abençoada, é não ter... Vocês não estão a entender. Deus disse que é Ele que enche a nossa boca de bens. É Ele. Diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Ele disse que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Portanto, é da vontade de Deus continuarmos curados. É da vontade de Deus estarmos abençoados. Mas às vezes não queremos coisas que Deus permite na nossa vida. Às vezes vemos os outros a serem maltratados ou humilhados quando se dizem que são cristãos, quando dizem que amam Jesus. E por causa disso, nós não dizemos o que é que somos. Com receio que nos aconteça o mesmo, que sejamos postos de parte. Não é para poder andar com o mundo que eu tenho que mudar. O mundo é que tem que mudar por causa de mim. Eu lembro-me, por exemplo, fiz tropa em 84, até 86 fiz tropa. Em 86 saí, depois fui condutor de um guarda noturno e depois fui guarda noturno em novembro de 87. E eu lembro-me perfeitamente de uma coisa. Na tropa, muita asneira se diz. No meio policial e no meio de guarda noturnos também. É normal, não é visto como mal. É uma forma de falar, uma forma de agir. Mas quando eu aceitei Jesus, algo em mim mudou. E eu parei de dizer asneiras, sejam elas quais forem. E quando parei de dizer asneiras, os outros ao meu lado diziam, e eu ficava a olhar para eles. Brincava às vezes com isso. Para lhes fazer pensar sobre o que estavam a dizer. E chegou uma altura que grande parte das pessoas que lidavam comigo mudaram a sua forma de falar só porque eu estava presente. Não é o mundo que nos tem de influenciar a nós, é nós que temos que influenciar o mundo. A nossa maneira de agir é que tem que mudar tudo à nossa volta. Então, mas... E quando as outras pessoas nos rejeitam? Quando as pessoas nos rejeitam, é sinal de Deus que essa pessoa não interessa estar ao pé de nós. Ah, mas essa pessoa parece tão boa. Então, mas é tão simpática e fez isto, e fez aquilo, e fez aquilo outro. Isso não interessa nada. Nada mesmo. Sabe o que é que Jesus mandou 70 homens e mulheres, penso eu, na altura? Mandou 70 e esses 70 foram pregar. E entraram nas cidades e começaram a pregar. E eles diziam, onde receberem, que a vossa paz deixa sobre a casa. Se não vos receberem, ou se a casa não for digna, que a paz volte para vocês.
Mas se em qualquer cidade vocês não forem recebidos, quando saírem da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Porquê? Porque vai haver mais um juízo sobre essa cidade do que houve sobre Sodoma e Gomorra. Não nos cabe a nós decidir ou crer que esta ou aquela pessoa. Nós temos que falar o Evangelho às pessoas. Nós queremos dizer que Jesus é bom. Nós temos que trazer boas novas de salvação. Falar de Jesus aos outros. E depois cabe ao Espírito Santo tocar as pessoas. Há poucos dias, eu falei com uma pessoa. E quando eu falei com essa pessoa, à medida que eu falava, ele virava-se para mim e dizia: eu lembro-me disto, tu dizias isto assim, assim. Palavras que eu disse há muitos anos atrás. Inclusive, ele contou-me uma coisa que eu não sabia. A mulher dele tem um problema de pele. E o problema de pele é de tal forma que passa de geração em geração. Portanto, a mãe dela tinha problema de pele, ela tem problema de pele. E ele depois soube que a mulher dele ficou grávida. E quando ficou grávida, a primeira coisa, quando ele estava ao pé de mim, disse foi: agora já sei o que é que vai acontecer e a filha que vai nascer também vai vir com problema de pele. E eu disse: não, não vai. E ele ficou assim a olhar para mim. Ele não disse nada. Eu também não me lembro de ter dito isto. Não me lembro de ter falado. Foi ele que me lembrou de tudo. E ele disse: não, não vai. E ele virou-se para mim e disse: sabes uma coisa? Essa minha filha nunca teve problemas de pele. A segunda filha que nasceu veio com o problema de pele igual ao que a mãe tem, igual a avó tem. Mas aquela filha não veio com problemas de pele. Pode ter sido uma coincidência. Coincidências de Deus. O que nós falamos influencia tremendamente a nossa vida. O que nós dizemos dos nossos filhos, o que nós dizemos da nossa vida, vai influenciar tremendamente. E também a vida dos outros. Neste caso, ele agarrou, não disse nada, calou-se e Deus permitiu para que ele visse na vida dele Deus operar. Foi ele que me contou, eu nem sequer sabia disso. Mas ele não se esqueceu das palavras que eu falei. Porque as palavras que nós falamos quando pregamos o Evangelho ficam gravadas a fogo dentro das pessoas. As pessoas não se esquecem. Eu lembro-me de ter falado uma vez com uma pessoa, um amigo meu, e ele virou-se e disse-me o versículo completo, exatamente como eu disse. Eis te proponho perante ti a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Ele disse-me exatamente o mesmo versículo. Anos. A palavra de Deus é gravada ao fogo nas pessoas cada vez que nós pregamos a palavra de Deus. Cada vez que nós falamos de Jesus aos outros. Mas o título da mensagem de hoje é ficar. Mas a minha pergunta é, você está ficando com Deus? Ou andando com os outros? Mas eu tenho que ter amizades. Sim, mas as amizades estão a influenciar a sua vida? Estão a influenciar a sua forma de pensar? Estão a influenciar a sua forma de falar? Estão a influenciar a sua forma de agir? Então você está a se afastar de Deus. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Estamos em tempos complicados. Mas eu lhe digo que ainda vão ficar mais complicados.
Mas Jesus disse que nestes tempos nós vamos ser diferença no meio de todos. Nós vamos ser como faróis para os outros, em que os outros vão ver a diferença em nós e vão querer o que nós temos. Alguns não vão querer. Alguns vão dizer mal, vão fazer tudo o possível para que caiamos em descrédito. Mas aqueles que andam com Deus, aqueles que obedeceram a Deus, esses vão tornar faróis para que os outros vejam o caminho que devem seguir. Eu muitas das vezes digo que nós aceitámos Jesus, então você não entrou para um paquete, para um grande navio e está de férias e vai sentar naquelas cadeiras de praia, aquelas espreguiçadeiras, vai se deitar lá e com um copozinho, com um chapéu daquele tipo cocktail. Não foi para isso que Jesus o chamou. Jesus chamou para algo muito maior. Em que realmente você tem a proteção de Deus, realmente Deus é consigo. Realmente você tem que ter cuidado com o que você anda a fazer, tem que ter cuidado com a sua vida, tem que ter cuidado com o que fala. Para quê? Para haver bênçãos na sua vida. Mas também para honrar aquilo que o chamou. Porque não é só receber bênçãos, não é só ter bênçãos. É levantar para as mãos para os céus e dizer: Senhor, eu te amo e te honro, Senhor, por tudo o que tens feito por mim, mas também por aquilo que tu és. Zaqueu fez exatamente isso. Zaqueu não precisava de dinheiro. Zaqueu não precisava de ser curado. Zaqueu apenas queria ver Jesus, conhecer Jesus. E por causa disso, Jesus foi à casa dele e abençoou a sua vida. Nós nos estamos a afastar de Deus ou a andar com Deus. Mateus 13, 18. Vamos lá abrir em Mateus 13, 18. Uma das coisas impressionantes da palavra de Deus é perceber como ela funciona. E Jesus aqui explica porquê. Explica porque é que às vezes não recebemos aquelas bênçãos que devíamos receber. Porque não estamos completamente inseridos com Deus. Porque é que às vezes orações funcionam e outras vezes não funcionam? Tem a ver com como você recebeu a palavra de Deus. Veja aqui. 13, 18, não foi isso que eu disse? Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este foi o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é pouca duração. E chegando à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro a 60, outro a 30. O que é que isto quer dizer? Tipo de corações de pessoas. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus e agarram e dizem: pois, não.
não entenderam nada, não compreenderam nada, e o maligno vem e rouba a semente que lá ficou. E eles ficam sem nada. Mas tem isto, tem aquilo, tem isto, tem saúde, tem riqueza, tem isto. Eles podem ter tudo, mas não têm Deus. O que foi semeado entre pedregais são aqueles que não têm raiz em si mesmo, não têm confiança em si mesmo. Têm falta de buscar, falta de ouvir. E então o que é que acontece? Chegando à angústia e perseguição por causa da palavra. Angústia e perseguição por causa da palavra. Mas como é que a palavra de Deus pode trazer angústia e perseguição? Só quem não é cristão não sabe disto. Às vezes oramos por um assunto e parece que demora, parece que não dá, parece que não está a funcionar, parece que não dá e isso causa angústia. E nós temos que continuar a confiar em Deus. Perseguição. Quantas e quantas pessoas não chegam ao pé de nós? Então não andas lá nisso? Então e ainda estás nisso? Deixa-te disso, pá, anda connosco. E quando não dá assim, é feito de outra forma. Não, aquilo não. Não, pertence a uma seita. Não, aquilo não. E somos postos de parte. Lembro-me sempre de situações em que as pessoas não acreditaram e depois, quando aconteceu, viraram-se para ele. Pensava que era mentira. Mas afinal é verdade. Deus é de verdade. Ele não brinca. Deus é de verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é o único caminho para o Pai. Não há outro caminho. Não há outra religião. Não há outra forma de chegar até Ele. Não há outra forma. Jesus é o único caminho que abre o coração do Pai para nós. Mas na religião tal fazem assim, na outra fazem assado, na outra fazem... Eu não me importa o que é que os outros fazem. O único caminho que há para Deus Pai é através de Jesus. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida para nós. Então, mas você fazendo assim está a agarrar e meter todos... Eu não me interessa o que é que eu estou a fazer ou não estou a fazer. Eu estou-lhes a falar da palavra de Deus. Eu estou-lhes a falar o que a Bíblia diz. Eu estou-lhes a falar o que é que o nosso manual de instruções nos diz. Se os outros querem fazer de outra forma, eu não tenho nada a ver com isso. Absolutamente nada. Não, eu vou continuar a fazer o bem, andar pelo meu caminho, a fazer o bem, fazer conforme eu quero. É isso que a Bíblia satânica diz. Faça o que você quiser. Enquanto a Bíblia Sagrada nos diz, obedecei ao Senhor. Deixa-me, eu já volto aqui. O semeador, o que é semeado entre espinhos, o que ouve a palavra, mas depois os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra. O querer e buscar outras coisas. Os cuidados deste mundo. Não, eu tenho que fazer isto. Não, eu tenho que fazer aquilo. Não, é importante fazer isto. É importante fazer aquilo. E você não está a buscar a Deus para a sua vida. Então, depois, como é que quer que você resulte as coisas? Você que é cristão, como é que você quer que resulte as coisas? Como é que você quer que as suas orações resultem? Você diz, não, mas as minhas orações eu oro e não funcionou. E você nunca perguntou porquê? Se calhar comigo não funciona. Mas porquê que há de funcionar com os outros? Se Deus não faz exceção de pessoas, para Deus são todos iguais. Alguma coisa os outros estão a fazer diferente de si. Os cuidados deste mundo.
Há coisas neste mundo que achamos mais importantes do que Deus. Os cuidados das riquezas. Há pessoas que preocupam-se mais em buscar riquezas do que buscar a Deus. E há outras que agarram e utilizam Deus para buscar riquezas. Claro que depois fica infrutífero e nada funciona. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. A ti qual é a boa terra? A boa terra é aquela pessoa que anda em perdão constante. Ouça, e acredita em mim, segundo o que eu tenho vivido até hoje, já tenho 58 anos de idade, tudo o que eu tenho vivido até hoje, eu tenho visto que a falta de perdão é uma condicionante tremenda para você receber ou não receber as bênçãos de Deus e estar ou não estar na presença de Deus. E acredita em mim, enquanto estivermos neste planeta, vai ser muito complicado. Vamos ter que andar constante perdão. Pessoas que nos vão magoar, pessoas até próximas de nós que nos vão magoar. A ti o que é que nós fazemos? Você perdoa. Perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa e perdoa. Esse é um coração que é uma boa terra. Um coração que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à volta dos escarnecedores, mas antes anda com Deus. Então quer dizer que eu tenho que me afastar de tudo e todos? Ouça, peça a Deus que o ajude a selecionar pessoas. E você vai ver quem é quem, realmente. Quem é quem. Quantas pessoas estão-se a dar consigo e você pensa que são boas pessoas por rirem-se consigo, por estarem consigo e na volta, nas suas costas, sei lá o que é que dizem. A boa terra é aquele que se deixa dobrar. Uma vez contaram-me uma coisa, eu não conheço muito de árvores e tudo mais, mas isto foi algo que foi passado em África. E então eram duas palmeiras muito grandes. As duas palmeiras tinham quase a mesma altura. Mas ao longe o vento batia e uma das palmeiras abanava e a outra não abanava. E aquilo era muito estranho. Então, mas porquê que uma abana e a outra não abana? E quando chegaram mais próximo e chegaram ao pé das palmeiras, viram porquê. A palmeira que não abanava estava morta e a outra que abanava estava viva. Cada vez que você perdoa, cada vez que você anda com Deus, cada vez que se cede perante Deus, cada vez que você obedece a Deus, você está a andar com Deus, você está vivo. E as bênçãos não vão parar na sua vida. Cada vez que você faz o que quer e o que acha, você cada vez mais está a aparecer com aquela palmeira morta. E está a se afastar cada vez mais de Deus. E esse não é uma boa terra. Quando estávamos aqui a falar, perseguição por causa da palavra, vamos abrir em Mateus 5,44. Ainda não saímos de Mateus. Mateus 5,44. Mateus 5,44. E o que diz aqui é: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem,
fazei bem aos que os odeiam, orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva deixa sobre justos e injustos. Você sabe que ninguém se considera mau. Você sabe que ninguém se considera injusto. Mas todos aqueles que se consideram mais próximos de Deus estão. Amai os vossos inimigos. Como é que isso é possível? Bendizei aos que maldizem. Fazei bem aos que os odeiam. Orai pelos que maltratam e perseguem. Você está a perceber que o que acabamos de ler é contra a vida humana? O que eu quero dizer isto é, não é normal do ser humano fazer isto. Não é normal do ser humano perdoar. Não é normal. Mas Deus diz que nós podemos fazer. Deus diz até que nós devemos fazer isso. E como é que fazemos isso? Como? Há uns tempos atrás eu dei-vos um exemplo que se nós agarrarmos num copo e tiver com café e começarmos a encher com água, com muita água, o café vai saindo fora, juntamente com a água, e vai saindo e o copo vai ficando cada vez mais branco, mais branco, mais branco, até que chega uma altura que só fica em água, que só fica transparente. Por tanta água que levou, que tirou o café de lá dentro. É isto que nós precisamos na nossa vida. Ser limpos pela palavra de Deus. Porque só que quando somos cheios de Deus, cheios do amor de Deus, então, para nós, amar os nossos inimigos, fazer bem aos que maldizem, fazer bem aos que os odeiam, orar porque os maltratam e perseguem, torna-se fácil. Ouçam, Jesus estava a ser crucificado. Acabou de ser crucificado, estava lá, pediu água, deram-lhe vinagre, depois cravaram uma lança de lado. Antes de Jesus dar o último suspiro, antes de morrer, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, foi apedrejado até à morte. 3 páginas da Bíblia, ele falou a palavra de Deus àqueles que o ouviam, aos sacerdotes. E eles o culparam de dizer blasfémias e apedrejaram até à morte. E quando ele estava a ser apedrejado, ele olhou para cima, viu a glória de Deus e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E morreu. Só pessoas que ficam cheias de Deus conseguem fazer as coisas certas. E como é que você se enche de Deus? Enche da palavra de Deus. Busca o Senhor. Ouça, eu lembro-me no princípio de eu aceitar Jesus, eu queria a solução para algo na minha vida. E se calhar por isso é que eu levanto as mãos para os céus e dou glória a Deus com o problema que eu tive. Porque se eu não tivesse tido esse problema, eu nunca tinha conhecido Jesus. Quando esse problema ficou resolvido, eu continuei com Deus. Mas eu queria conhecer mais dele. Eu queria andar com ele, perceber. Claro que levou bastante tempo
Porque havia coisas erradas que eu fazia e Deus, a pouco e pouco, foi tirando as coisas erradas que eu fazia e fazendo as coisas certas. E eu sei que tudo aquilo que eu tenho estado a falar não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é um processo pelo qual nós vamos passando cada vez que nós deixamos que Deus molde a nossa vida. Assim como um oleiro faz um vaso, ou faz um copo, ou faz uma caneca, ou faz o que quiser, ele molda. E o barro se deixa moldar. Assim nós temos que ser vaso nas mãos do oleiro, que é Deus, para nos poder moldar, para fazer de nós o que Ele quer. Para que Ele seja glorificado e honrado e bendito. Ah, não, mas eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. Ouça, eu posso ser sincero. Eu nunca quis ser nada. Bem pelo contrário, em toda a minha vida, desde a adolescência, eu sempre pensei que nunca seria nada. No entanto, Deus me agarrou e me disse: agora vais fazer isto, agora vais fazer aquilo. Agora, a posição que eu faço agora de pregar a palavra de Deus, eu achava que eu nunca iria fazer isto. No entanto, aqui eu estou falando. Deixe nas mãos de Deus e deixe Ele fazer na sua vida o que Ele quer fazer. E acredita em mim que a sua alegria vai ser muito grande. Mesmo muito grande. Pois Deus me mostrou na minha vida coisas, eu senti coisas impressionantes, eu vi coisas impressionantes. Eu tive a alegria extrema da presença de Deus. É por isso que até os dias da minha vida eu hei de glorificar. Até os dias da minha vida na terra, eu hei de glorificar e honrar todos os dias. Ele é o Senhor. Ele é o meu Salvador. E você diz: ah, mas eu nunca senti isso. Então busca. Busca. Porque o seu ficar em Deus vai depender disso. O seu ficar em Deus vai depender disso. Há coisas que acontecem na nossa vida que nós às vezes nem percebemos porquê. E há coisas que são verdadeiras injustiças. Mas como é que estamos a fazer isto? Mas como? Nós tratamos bem, fizemos bem. Então e porquê que nos está a acontecer isso? Para que nós possamos por injustiças. E que nessas injustiças, qual é a nossa reação? Amai os vossos inimigos, bendizei-vos que maldizem, fazei bem ao que os odeiam, orai porque os maltratam e perseguem. Você sabe que injustiça sempre vai haver. Você sabe que nós vamos ver injustiças sempre. Se calhar alguma das vezes, infelizmente, vão-nos tocar à porta alguma. Mas tudo o que não é por fé é pecado. Portanto, você tem que andar de fé em fé. Quase sempre, quando dizem não dá, não pode, eu quase sempre me rio, mas claro, não me rio perante a pessoa, mas por dentro. Quando eu saio de lá, eu digo: fogo, não conhecem Deus. É que não conhecem mesmo Deus. Deus diz: operando eu, quem impedirá? Ah, mas eu tenho autoridade sobre, eu posso, eu faço. O Criador dos céus e da terra, o maior de todos, esse sim.
tem a última palavra. E todos nós que somos cristãos temos de nos habituar a isso. Não é o que os homens dizem, não é o que os médicos dizem, não é o que os advogados dizem, não é o que os juízes dizem, não é o que o governo diz, que é a última palavra. A última palavra vem do Deus Altíssimo. Porque leis mudam, juízes mudam, advogados são enganados com a própria lei, médicos. Deus muda completamente a medicina para curar pessoas e fazer confusão completa aos médicos. E todos aqueles que têm cargo de autoridade mantenham-se com Deus, porque se não se manterem com Deus, perdem lugar. Seja em que sítio for. Então, nós somos cristãos, o que devemos fazer? Andar com Deus. Enoque andou com Deus numa altura em que todos os homens viviam 900 anos e ele viveu só 300 anos. Porquê? Porque ele andou com Deus e agradar a Deus e Deus o levou para si. Porque ele já não era digno de estar neste mundo. Entenda uma coisa. Deus quer muito mais de si do que você imagina. Deus quer fazer consigo coisas que você não imagina mesmo. Nem sonha. Deus quer levar sítios onde você nunca esteve. Falar palavras que você nunca falou. E aquilo que você vai falar vai acontecer cada vez que você começa a ter cuidado com o que fala e buscar o Senhor. Deus é um Deus de palavra e o que Ele disse, Ele faz. Porque esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós estamos a fazer a vontade de Deus ou a nossa? Nós estamos a fazer as coisas para mostrar aos outros que estamos a fazer? Nós estamos a dar para mostrar aos outros que estamos a dar? Ou estamos a fazer isso por causa de Deus? Ou estamos a fazer isso por causa de Deus? Ficar com Deus é uma decisão individual, é uma decisão de cada um de nós. Ficar com Deus. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Seja um escolhido de Deus. Ande com Deus. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos só abrir em 2 de Coríntios 5,14. Eu peço desculpa. 2 de Coríntios 5,14. Segunda de Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram em Cristo e foram ressuscitados com Ele.
mas porque o amor de Cristo nos constrange. Nos aperta, nos toca no íntimo. O amor de Deus quer nos tocar no mais íntimo do nosso ser, para que nós entendamos o que Ele fez por nós, não merecendo nós. O amor de Cristo nos constrange. E é esse amor que nós precisamos ter dentro de nós para dar aos outros. A Bíblia diz: não deveis coisa alguma a não ser o amor. Amor, amor e amor. E todos nós temos de estar cheios desse amor. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais amor você tem na sua vida. Mais a presença de Deus tem na sua vida. Então vamos lá fechar os nossos olhos, vamos dizer: Pai, eis-nos aqui, Senhor. A tua palavra foi falada, que ela toque no mais íntimo do meu ser. Que a tua palavra molde a minha vida, Senhor. E que eu faça o que te agrada sempre, no nome de Jesus. Que eu possa falar aos outros sobre o que tu tens feito na minha vida, o que estás a fazer. As portas que tu estás a abrir. E outras portas que tu fechas para evitar de eu ter problemas, Senhor. Pai, eu te amo, Senhor. Eu te amo por aquilo que tu és, pelo que me tens feito, pelo que me tens abençoado, pelo que me tens amado, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Molda a minha vida à tua vontade, para que tu sejas honrado e glorificado, no nome de Jesus. Eu quero ficar sempre contigo, sempre no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Eu peço desculpa. Minha esposa disse é. Eu vou explicar porquê. Porque temos Santa Ceia hoje. E nós estávamos a esquecer disso. Ou antes, eu estava a me esquecer disso. Primeira. Ups. Porquê é que fazemos a Santa Ceia? Há duas ordenanças. Há duas ordenanças que Jesus deixou. Uma é o batismo nas águas, para mostrar ao mundo o nosso verdadeiro arrependimento perante aquilo que nós éramos e que deixámos de ser e agora estamos com Cristo. E a outra é a Santa Ceia. Nesta Santa Ceia, nós honramos o nosso Pai por aquilo que foi feito por nós. Veja e ouça, por favor. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo
o vinho e o pão, em nome de Jesus. E vamos distribuir, Pai. Tudo fizeste, obrigado. Tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, pois tens-me agradado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Pai, levantamos o pão ao céu, Senhor. Este pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi à cruz em nosso lugar. Este pão, Senhor, que significa o sofrimento que Ele fez e teve por nós. Mas nos lembramos de tudo o que Ele passou. E neste memorial nos lembramos de Jesus nas nossas vidas. E tornamos parte deste memorial. Em nome de Jesus. E tomamos o pão em nome de Jesus. Amém. Pai, mandamos o cálice e te pedimos, Senhor, perdão, Senhor. Tudo o que fizemos que não te agradou. Também perdoamos a todas as pessoas, sem exceção, que nos magoaram. Porque essa é a tua vontade, para a tua glória e honra. Honramos a Jesus com este cálice. Estabelecemos este memorial constantemente nas nossas vidas, lembrando que Jesus derramou o seu sangue na cruz todo por nós. E Ele é a causa da nossa salvação. É a causa da nossa entrada no céu. Ele é tudo para nós. Nós levantamos o cálice e o tomamos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai. Fazemos este memorial de Jesus perante a Ti. E te agradecemos, Jesus, ter ido à cruz em nosso lugar, no nome de Jesus. Amém. Muito boa semana, muitas bênçãos em nome de Jesus. Não largue Deus, que Ele nunca vai largar de si. No nome de Jesus.